Daí, pessoal da aula livre, professor Jário de Matemática para resolução de mais uma questão da prova rosa do Enem de 2016, questão número 175. No tanque de um certo carro de passeio cabem até 50 litros de combustível e o rendimento médio desse carro na estrada é de 15 km por litro de combustível. Ao sair para uma viagem de 600 km, o motorista observou que o marcador de combustível estava exatamente sobre uma das marcas da escala divisória do medidor, conforme figura a seguir. Como o motorista conhece o percurso, sabe que existem até a chegada a seu destino 5 postos de abastecimento de combustível, localizados a 150 km, 187 km, 450 km, 500 km e 570 km do ponto de partida. Qual a máxima distância em quilômetros que poderá percorrer até ser necessário reabastecer o veículo, de modo a não ficar sem combustível na estrada? Bom, então vou colocar aqui os dados para ti. No tanque cabem 50 litros de combustível, que eu vou chamar de volume total ou volume do tanque. 50 litros de combustível. E o rendimento desse carro, o consumo desse carro é de 15 km por litro. Então vou pôr assim, consumo igual 15 km a cada litro de combustível. E aí a viagem dele é uma viagem de 600 km. Então viagem ou percurso, como queiram, é de 600 km. E aí eu tenho os postos situados a 570, a 500, a 450, a 187 ou 150 quilômetros de distância. Então são os postos. Ele antes de viajar olhou no GPS e verificou onde estavam os postos naquela estrada. Então a pergunta é, com esse volume de combustível dado por essa marcação no tanque, quando que ele precisará abastecer? Percorrendo o máximo possível. Né? Quanto que ele consegue percorrer no máximo possível para precisar abastecer num desses postos? Vamos pensar assim. Primeiro eu olho a figura e observo quantos litros esse carro tem no seu tanque. Pensa, olhando para esse marcador, para essa ilustração do marcador, eu observo que ele indica 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, 6 pedacinhos de um total de 8 pedacinhos do tanque, ou 8 pedacinhos da escala, do marcador. Então eu tenho no tanque, eu tenho o quê? Eu tenho 6 oitavos do total, 6 oitavos de 50. 6 oitavos, simplificando, é o mesmo que 3 quartos. Então eu tenho aí 3 quartos de 50. Como que eu calculo 3 quartos de 50? Como que eu calculo fração de alguma coisa? Eu multiplico a fração por essa alguma coisa. Quando eu quero calcular, por exemplo, fração de fração, eu calculo multiplicação de uma fração pela outra. Isso vai dar a fração da fração. É o mesmo que calcular porcentagem de porcentagem. Como que eu calculo 20% de 50%? Multiplico 20% vezes 50%. Então o procedimento é esse. Então vou multiplicar 3 quartos por 50. Aí, fazendo isso, eu acho mais adequado simplificar aqui, ó, divido 50 por 4. Então tenho 3 vezes 50 por 4. Se eu faço 50 por 2, dá 25. 50 por 4 é o mesmo que 25 por 2, que dá 12,5. Então isso é o mesmo que 12,5. E aí 3 vezes 12,5, 3 vezes 12, 36. 3 vezes meio litro, 1,5 litro. Então isso me dá 37,5 litros no tanque. Então isso é o que eu tenho no tanque de combustível. Como eu sei que o consumo, que o rendimento desse carro é 15 km a cada litro, ora, eu pego esse 37,5, multiplico por 15 e eu tenho o número de quilômetros que ele consegue percorrer.
5 vezes 5, 25 é o 2. 5 vezes 7, 35, 37 é o 3. 5 vezes 3, 15, 18. Uma vez o 5 é o 5, uma vez o 7 é o 7, uma vez o 3 é o 3. 5, 12, 1, 7, 16, 1, 5. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então nota que esse veículo, ele consegue percorrer, ou seja, como se fosse uma autonomia, né? Ele tem uma autonomia para a viagem, dado essa quantidade de combustível, de 562,5 km. Então, será que ele precisa abastecer nos 150 km? Não, ele tem 562 para percorrer. 187? Não, ele tem 562 para percorrer. 450, mesma coisa. 500, mesma coisa, eu posso ir adiante. Só quando eu vou no 570, olha só, 570 está mais distante do 562 que ele tem para percorrer. Então, se ele deixar para abastecer no último, o que vai acontecer? Vai chegar nos 562,5 km, vai acabar o combustível, ele vai ter que parar e pegar um galãozinho e fazer uma viagem até o próximo posto. Então, o posto mais adequado para ele percorrer o máximo possível é aonde? Em 500 km, letra B. Ok? Então era isso. Espero que você tenha aproveitado. Forte abraço e até a próxima. Para, não feche a janela. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de se inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí. Gostou? Acessa lá aulalivre.net. Simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau, Tchau, tchau.